quinta aula na epístola de Tiago. O texto que nós vamos ler hoje o tempo é rápido, né? Tiago 2, de 14 a 26. Nós já estamos no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Uma pergunta, duas perguntas. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o pão de cada dia, né? E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso aí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhes isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavra do Senhor para os nossos corações. Pai bendito e Pai eterno, mais uma vez, pela tua misericórdia, com o teu Espírito Santo, Deus, faz cair por terra toda a dispersão, para que essa palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração, e nos tirando de uma situação de comodismo, e nos fazendo crescer espiritualmente, que nós possamos desaparecer, mas que apareça em nós o caráter de Cristo, em nome de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esses versos têm sido utilizados como argumento para mostrar que a pessoa precisa fazer algo para obter a salvação. Existem algumas doutrinas, lembrando que a epístola de Tiago foi escrita, não é, para os judeus convertidos que estavam espalhados pelo mundo, né? Sempre bom lembrar. E Tiago escreveu a estes judeus que estavam fugindo da perseguição do cristianismo, né? Que estava sendo feita com o cristianismo de então. E Tiago escreveu para esse povo que estava disperso, que estava fugindo, sofrendo essa perseguição. E ele começa falando sobre essas questões, e dá a impressão que Tiago está indo de encontro ao que pregou Paulo, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 28, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. E aí, esse texto parece que se choca com o que nós acabamos de ler. Mas, se nós formos acompanhando a literatura
que Paulo escreveu, das 27 cartas, 13 são de Paulo. Nós vamos perceber daqui a pouquinho, que eu vou ler um outro texto, que Paulo, ele dá respaldo a essa questão da fé e da obra. Ao contrário do que parece, não está havendo aí uma contradição entre Paulo e Tiago, não. Quando Tiago diz assim, em capítulo 1, verso 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 6, diz assim aos Gálatas: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Irmãos, é interessante nós percebermos aqui que nesse trocadilho divino, não é? A fé, por sua vez, ela é verdadeira quando ela gera a obra. E a obra só é legítima para com Deus se tiver como combustível a fé. Então, o que move a fé, o que é que gera a fé verdadeira? Gera a obra. Amém até aí? Amém. E o que é que faz com que a obra de Deus aconteça? A fé em Deus. Então, se nós olharmos para as nossas vidas e por algum motivo não acharmos a obra de Deus, Deus agindo através das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa mente, do nosso coração, de alguma maneira, tem algo de errado com a fé que nós temos. Então, a fé que gera obra, essa é uma fé verdadeira. E é isso que Tiago está dizendo. Eu estou mostrando a vocês que eu tenho fé, porque eu tenho as obras. E ele faz uma comparação, né? Ele diz assim: escuta, de que vai adiantar se alguém chegar no vosso meio, contando uma triste para você, e disser assim: olha, eu estou precisando de roupa, eu estou precisando de comida, eu estou com frio, eu estou doente, e nós dissermos a ele assim, como bons, usando de um bom evangeliquez: vai em paz e que o Senhor vos acompanhe. Com frio, com fome, com necessidade de uma palavra. Às vezes a pessoa não está com fome de comida, a pessoa não está com frio de cobertor, nem está nu de roupa, mas a pessoa precisa de uma palavra que possa vesti-la. Amém, meus irmãos? Às vezes a pessoa precisa de uma palavra que possa aquecê-la. E você pode dizer assim: mas pastor, eu sou atrapalhado para falar, eu não tenho palavra para aconselhar. Mas a Bíblia diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Amém, meus irmãos? Então, se tu tiver com o coração cheio da palavra, quando tu abrir a boca, vai sair palavra de Deus para a pessoa. Coisa boa, né? É simples assim e complicado assim. Então, irmãos queridos, mais um texto aqui da palavra do Senhor. Essa questão de obras, né? Tem gente que diz assim: mas assim, a gente é salvo pela graça, que é presente sem merecimento. Então, nós ganhamos de Deus a salvação pela graça. Deus é misericordioso conosco. O que nós merecemos como é que se diz? O que nós merecemos por conta das coisas erradas que nós fazemos, nós não recebemos, porque Deus tem misericórdia de nós. Mas essa graça que nos alcançou, e essa misericórdia que nos alcançou, também nos corrige para sermos mais e melhores homens
de Deus e mulher de Deus. Amém, meus irmãos? É essa graça que produz essa fé, que produz as obras. Mas por que esse texto fala das obras? Porque, meus irmãos, está escrito em Mateus, no capítulo 9, verso 36 a 38, que diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Quem estava vendo? Jesus. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, é uma frase que eu gosto muito de refletir nela. Cansado na obra, sim. Cansado da obra, nunca. Os irmãos podem repetir comigo? Eu vou falar assim: cansados da obra, vocês dizem bem forte, sim. Cansados na obra, sim. Cansados na obra, cansado, ei Jesus, cansados na obra é sim, cansados da obra não. Então só com esse lado o sim, tá? Cansados na obra, sim. Agora esse aqui eu não, tá? Todo mundo aqui, ó. Cansados da obra, não. Amém. Agora vai sair mais forte, hein? Cansados na obra, sim. Cansados da obra, não. Amém. Agora eu vou inverter. Vou não. Parabéns pela contribuição. Irmãos, eu fiz essa dinâmicazinha para a gente refletir, porque existe uma obra a ser feita. E quando você detectar algum irmão que está cansado na obra, apoie ele, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos dar suporte uns aos outros. E esta palavra suportai-vos uns aos outros, tem gente que entende, por causa do nosso português, que a gente aguentar a chatice do irmão. Não é não, é dar suporte. Por exemplo, o que dá suporte a essa plataforma? É isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Está aqui atrás, né? Então, o que dá suporte? Aí o Senhor diz que o cansado da obra também precisa de ajuda. Tem gente que está cansado da obra. E a Bíblia diz assim, olha, não deixeis de fazer o bem. Não deixei de fazer o bem, porque alguns fazendo o bem se cansaram de fazer o bem. E eu vou dizer uma coisa, eu já tive alguma sensação assim. Eu não sei você, que você fala assim, pô, estou cansado de fazer coisa boa e só tomo tum. Estou cansado. Mas a Bíblia diz assim, que alguns desfaleceram de fazer o bem. Mas, irmãos, o Senhor renova as nossas forças para fazermos o bem. Amém, meus irmãos? Pede a Deus, Senhor, eu estou cansado de fazer o bem. Eu estou cansado. Mas eu peço que o Senhor renove as minhas forças, porque eu quero continuar fazendo o bem. Porque esse mundo não precisa mais de mal, não, viu? Precisa mais de bem. E a gente precisa dizer para Deus, olha, eu quero continuar fazendo o bem. Eu não... Cansados. Porque tem muito o que fazer. Os ceifeiros são poucos. A obra é grande. A obra é grande. E nós precisamos... às vezes, quando a gente fala em obra de Deus, às vezes as pessoas se imaginam nessa plataforma aqui, ó. Meus irmãos queridos, um domingo desse, eu vou chamar pessoal de mídia, vou chamar louvor, chamar portaria, chamar esse povo tudo aqui para cima. Não sei qual que vai ser o domingo. Esse não deu porque foi muito longo o culto. E porque o que tem de gente que sustenta esse trabalho e ninguém nem vê ele,
A gente nem sabe que está, por exemplo, quem está na mídia lá em cima, o povo que está aqui embaixo não sabe nem quem é às vezes. Está lá a Alessandra, quarta-feira, domingo, a Jéssica, o pessoal ali do som. Então, meus irmãos, para essa obra andar, para essa obra dar certo, domingo passado, eu não sei se eu já falei isso, mas colocando essas bandeiras, a gente foi almoçar de 3:30 da tarde. Eu não estava mais nem azul de fome, eu já estava sem cor, porque o azul já tinha ido embora. Aí fomos na casa de uma abençoada lá, almoçamos lá no Arto do Damasceno. E aí quando foi de noite, o culto de missões foi uma bênção. Na segunda-feira, eu me alegrei tanto no Senhor. Chegou a mensagem para mim lá, eu olhei, falei, glória a Deus. De oferta de missões, teve alguém que sozinho deu quase a metade da oferta de missões, da campanha todinha. Você acredita nisso? E é aleluia mesmo, e glória a Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. E isso que vocês estão fazendo aqui, já é o trabalho do Senhor. É Deus trabalhando na tua vida, e Ele te preparando para que você seja um instrumento na mão dEle, entrando para adorar e saindo para servir. Igreja que foi chamada para fora, a igreja foi chamada para fora. Isso aqui é lugar da gente aprender. Domingo pela manhã, domingo, quarta-feira à noite, é o que vocês estão aprendendo, estão assimilando nesta noite. Agora, eu queria falar agora, para nós fecharmos o que nós estamos aqui falando, nessa epístola, esse trecho da palavra, eu queria compartilhar com os irmãos 3 personagens, e aí nós vamos decidir o que a gente quer da nossa vida espiritual, e nós vamos identificar como é que a gente está agindo, quem somos nós aí no meio dessa comparação. O primeiro personagem aqui, que o texto traz, é o diabo. O segundo personagem que o texto traz é Abraão. E o terceiro personagem é Raabe. Vamos falar um pouquinho sobre o diabo? Tu crês, Tiago 2,19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. É uma forma de acreditar, né? Uma forma de crer, né? Ele crê e estremece. O segundo personagem é Abraão. Tiago 2, 21, 22 diz assim: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E a outra personagem é Raabe, a prostituta. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando acolheu emissários e os despediu por outro caminho? Aí a Bíblia diz assim, que o diabo crê e estremece. A Bíblia diz que Abraão, ele creu e ele agiu. Amém, meus irmãos? Ele creu e obedeceu. Olha a diferença de Abraão para o diabo. O diabo, ele creu e estremeceu. Abraão creu e pelas obras ele obedeceu. Amém, meus irmãos? Raabe, uma meretriz, uma mulher que não tinha nenhuma qualificação perante os homens,
perante a sociedade de então, por isso chamada de meretriz, e ela também acreditou de uma maneira tão forte que ela foi usada por Deus. Esse negócio de você dizer que tem fé e nunca ser usado por Deus, isso é fake. É fake news. Nunca foi usada por Deus, nunca foi usado por Deus. Não tem coisa mais prazerosa de quem pertence a Deus, de sentir que foi usado ou usada por Ele. Isso não é privilégio de pastor só não. Isso é privilégio do corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui? É privilégio nosso. Quantas vezes você está angustiado, está triste, está preocupado, está não sei o quê, aí chega alguém perto de você, às vezes está um pouquinho pior do que você, aí você começa a falar para ele, blá, 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 aí fala, daqui a pouco você fala uma palavra de conforto para ele, aí depois você sai sem entender nada, fala assim, eu estou desse jeito aqui, como é que eu dei aquela palavra para ele? Mas para que a gente saiba que o que tem de melhor em nós não é de nós mesmos, é dele. A gente tem que aprender que a gente não tem luz própria, nós apenas refletimos o nosso Salvador. Tu não tem luz própria não, viu? Quando alguém vem elogiar a minha pessoa, eu falo assim, eita, é Jesus que tu veio em mim. Esse negócio não é eu sozinho não, esse é reflexo de algo perfeito, de algo poderoso, de algo maravilhoso, chamado Jesus. O diabo crê e estremece. Abraão creu. Deus disse para ele assim, ó, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem tinha mostrado na hora que mandou. Eu vou te mostrar no meio do caminho. Irmãos, às vezes a nossa desconfiança de Deus é tanta, a gente tem certeza que Ele mandou, a gente sabe que é aquilo que Ele quer para a gente, e Ele muitas vezes faz como fez com Abraão, porque Ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Nós não sabemos nem exatamente para onde que é, mas nós temos a certeza que Ele mandou, e aí a gente fala assim, eu não vou não, porque eu não estou sabendo, eu não estou sabendo o que eu vou encontrar lá, eu não vou não, mas não foi Deus que mandou? Me permita uma experiência pessoal. Quando eu fui convidado para ser pastor aqui em Vila Souza, eu falei para a pessoa que me convidou, o pastor Otacílio, eu falei, pastor Otacílio, me dá uma semana para eu orar a Deus, porque eu nunca nem imaginava que eu ia ser pastor de Vila Souza. Eu era pastor de uma outra igreja, falei, não estava na minha mente. Aí eu fui orar a Deus. Aí eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor diga por que eu devo ir pastorear Vila Souza. Aí Ele falou no meu coração. A primeira coisa que Ele falou foi assim, você deve ir porque você tem uma dívida de gratidão com Vila Souza, você tem uma dívida de amor com Vila Souza. Eu falei, opa, e de fato tinha mesmo, porque foi essa igreja que me mandou para o seminário, bancou o meu seminário, me formou, e eu falei, eu tenho mesmo essa dívida de gratidão, por isso eu já vou. Mas Ele fez mais, Ele disse assim, olha, eu fui ler aquele texto que o Senhor falou para Jacó, disse assim, olha, desce ao Egito, eu descerei contigo e subirei contigo. Eu falei, aleluia, agora sai da frente que eu vou mesmo, sai da frente. Então, meus amados irmãos, esse negócio de o diabo crê e estremece, Abraão creu e foi para cima, amém? Raabe
não tinha nenhuma qualificação da sociedade de então, e isso me encafifou. Você sabe o que é encafifar, né? Qualquer coisa pergunta a irmã Maria, que ela sabe. Me encafifou, eu falei assim, como que Deus não tinha lá alguém lá que era, sei lá, que a sociedade, mas a propósito, isso aqui é propósito da graça de Deus. Todo preconceito caiu aqui em Raabe, aleluia. Deus usou a mulher para conquistar uma cidade. As muralhas de Jericó foram ao chão por causa de uma meretriz que recebeu a misericórdia de Deus na sua vida. Ela acreditou. Aí fica aí ao teu critério, tá? Que eu já estou encerrando. Para o que Deus quer que você saiba na noite de hoje. Aí fica a teu critério. O diabo creu, estremeceu. Abraão creu e foi para cima. Raabe creu, não olhou para si mesmo e falou assim, olha, esse Deus que quer destruir essa cidade aí, ele é um Deus poderoso. Obedeceu. Aí fica a teu critério. Ou seguir Abraão e Raabe, ou ficar estremecendo como o diabo. Eu já sei o que você vai escolher. Mas como é que a gente sabe que a pessoa está estremecendo ou se está crendo? Quem estremece não gera nada no reino de Deus. É a vida inteira estremecendo, estremece, tudo que acontece estremece, tudo que, olha, nada serve de lição, vive desorientado na vida, é quem estremece. Agora, é uma escolha nossa, como cristãos que nós somos, estremecer, o que tem de gente estremecendo por aí, viu? Estremecer ou acreditar e ir para cima. Entender que de fato não é nada, como Raabe entendeu que não era nada, mas que disse assim, eu vou obedecer. Amém, meus irmãos? Amém. Então, tire as suas conclusões aí. Estremecer ou acreditar e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aprove a Deus que você fique com a segunda opção. Amém? Pois bem, como fechamento, o verso 26 do capítulo 2. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, meus irmãos? Amém. Fiquemos de pé. Por gentileza, vamos orar. E eu passei um pouquinho só, tá? Um pouquinho só. Se você quer crer, confiar, como fez Abraão, é noite de você dizer isso para Deus. E se em alguma área da tua vida você tem estremecido mais do que acreditado, que nesta noite você saia dizendo, Senhor, chega de estremecer, agora eu quero acreditar e avançar. Posso ouvir um amém pelo menos? Vamos orar? Grandioso Deus, Pai de eternidade, Senhor, a começar na minha vida, se tem alguma coisa que ainda estremeço, ó Deus, eu quero confiar e acreditar, eu quero avançar, eu quero entender que de fato eu não sou nada, mas se o Teu Espírito me usar, eu consigo agradar ao Senhor e cumprir com o meu papel aqui na humanidade. Eu quero te pedir por esse povo que esteve aqui comigo nesta hora tão especial, louvando, orando e agora se alimentando da palavra. Em nome do Senhor Jesus, que todo o estremecimento das nossas vidas caia por terra agora em nome de Jesus, para dar lugar o avançar, o crer e por conseguinte, que a obra do Senhor seja uma realidade.